É possível derrubar cláusulas de barreiras em concurso público? Meu nome é Agnaldo Bastos e nesse vídeo vamos falar sobre este assunto. Então, pessoal, aqui é o Agnaldo Bastos compartilhando com você sempre os principais assuntos sobre o direito dos candidatos em concursos públicos. E hoje eu quero compartilhar com você um tema extremamente polêmico a respeito das cláusulas de barreiras em concurso público. Então vamos lá. Primeiro ponto, o que é cláusula de barreira? Cláusula de barreira é o afunilamento que ocorre entre uma etapa e outra do concurso, reduzindo a quantidade de candidatos por etapa, reduzindo a quantidade de aprovados da prova objetiva para a prova discursiva, para o TAF. Então esse afunilamento é chamado de cláusula de barreira. Um exemplo, um concurso público aprova 1.000 candidatos para a prova objetiva, só que corrige apenas a prova dos 500 melhores candidatos. Aí desses 500 melhores vai passando de uma etapa para outra, para o TAF, eles reduzem ali para 300, 200 e no final do concurso aprova apenas 100 candidatos. Então isso é a cláusula de barreira, esse afunilamento. Só que tem uma pergunta, essa cláusula de barreira, ela é constitucional? O Supremo Tribunal Federal entende que cláusulas de barreira são sim constitucionais. É legal a administração pública reduzir a quantidade de aprovados de acordo com o mérito, de acordo com a classificação do candidato, de acordo com a nota que ele obteve. Então é possível sim haver essas cláusulas de barreira e elas são sim constitucionais. Aí vem uma pergunta, é possível recorrer de uma cláusula de barreira se eu fui eliminado por causa desse afunilamento? Sim, é possível recorrer. Entretanto, são em casos bastante excepcionais, são casos bastante peculiares ali para realmente conseguir o recurso ali para você voltar para o concurso por ter sido eliminado na cláusula de barreira. Inclusive, em alguns estados já teve até decisões que afetou um concurso como um todo. Por exemplo, no concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal em 2018, aconteceu uma situação onde os candidatos entraram com uma representação junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal e o Tribunal de Contas proferiu uma decisão para ampliar a quantidade de candidatos aprovados naquele concurso. Ou seja, o Tribunal de Contas concedeu ali o direito de afastar uma determinada cláusula de barreira. Então, vai depender muito de cada situação, vai depender muito de cada caso a possibilidade ou não de derrubar aquela cláusula de barreira. Quais são as hipóteses que é possível derrubar uma cláusula de barreira? Vamos lá, a primeira hipótese é em relação à quantidade de vagas disponibilizadas no edital ser muito inferior à necessidade do próprio Estado, à necessidade da administração pública. Então, supondo que tem ali 1.000 vagas disponíveis para aquele cargo, existe lei que criou 1.000 vagas naquela determinada função, naquele determinado cargo, e a administração pública faz um concurso só para 200 vagas. Ou seja, pelo princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, a administração pública ela está oferecendo uma quantidade de vagas muito inferior à real necessidade do Estado, ferindo inclusive o princípio da eficiência, ferindo o princípio do concurso público. Então, nesse tipo de situação, por exemplo, é possível ali o candidato tentar alguma medida para derrubar a cláusula de barreira, tá bom? Então, outro tipo de situação, quando o Estado ele faz concurso público apenas para cumprir mero formalismo, a administração faz o concurso público apenas para cumprir ali, dizendo, eu fiz concurso para aquele cargo, mas contrata temporários, terceirizado para exercer aquela função. Então, esse é um outro tipo de situação, em casos de preterição, em casos de contratações temporárias, de terceirização, se essa quantidade for bem excessiva, nós estamos diante aí de uma cláusula de barreira, diante de uma situação onde o afunilamento de candidatos acaba sendo excessivo, portanto, é possível também haver a impugnação dessa cláusula de barreira. Enfim, cada caso tem que ser analisado nas suas particularidades. Em regra, a cláusula de barreira ela é constitucional, ela é legal. Entretanto, vai depender de cada caso que vai ser possível relativizar essa cláusula de barreira, inclusive haver o afastamento dela e o retorno de candidatos. E quais são as medidas judiciais e administrativas que podem ser tomadas em relação à cláusula de barreira? Primeiro ponto, o candidato ele pode entrar com uma medida administrativa para impugnar o edital. Então, na hora que um edital foi publicado de um concurso, o candidato ele pode entrar com recurso administrativo para impugnar o próprio edital.
A segunda medida é por meio de ações coletivas junto a órgãos como, por exemplo, o Ministério Público e Defensoria Pública. Então, o candidato pode montar uma comissão e perante o Ministério Público, perante a Defensoria Pública, para que eles proponham algum tipo de medida, como, por exemplo, uma ação civil pública. É possível também haver uma denúncia perante o Tribunal de Contas, para que o Tribunal de Contas intervenha no concurso. E, por fim, o candidato também pode recorrer de forma individual ali perante a advocacia privada para que um advogado ingresse com ações judiciais ali para requerer o afastamento de uma cláusula de barreira. Pode ser tanto por ações individuais quanto uma ação coletiva, como por exemplo a ação popular, tá bom? Enfim, pessoal, esse assunto de cláusula de barreira, lembrando que é muito polêmico, em regra é constitucional e existem decisões judiciais favoráveis e desfavoráveis no sentido de afastar a cláusula de barreira. A maioria das decisões são decisões contrárias ao candidato, a favor da cláusula de barreira, só que tem alguns casos pontuais que o judiciário já reconheceu esse afastamento, ou seja, derrubar uma cláusula de barreira, tá bom? Ficou claro? Se tiver ficado ainda alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e faça parte da nossa lista de transmissão aqui do WhatsApp. Basta você clicar no link aqui na descrição do vídeo e solicitar a sua participação na nossa lista de transmissão para você receber diretamente no seu WhatsApp vídeos, artigos informativos sobre direito dos candidatos em concursos públicos. Então, nos vemos aí no próximo vídeo. Um grande abraço!